Vidimus Dominum. Vimos o Senhor. Vamos sentar-se. Meus amados irmãos, hoje celebramos o domingo da oitava da Páscoa, chamado Pequena Páscoa, Pascoela, Pequena Páscoa. Porque durante 7 dias, a festa da Páscoa é tão grande que nós como que estendemos essa festa por mais uma semana. E hoje então, terminamos a oitava da Páscoa com o domingo in albis, chamado o domingo in albis. In albis depositis, porque aquelas crianças ou aqueles cristãos que recebiam no dia da vigília pascal, no momento da vigília pascal, o batismo, eles se mantinham na antiguidade com as roupas brancas. Quando a gente é batizado, as crianças estão aqui, de quando em quando as crianças da catequese são convidadas a participar de um batismo, não é? E aí vem ali a criança sendo batizada. Todas as crianças que são batizadas, elas recebem uma veste branca, que é símbolo da pureza do batismo, da graça do batismo. E essa veste branca da antiguidade, as pessoas recebiam no sábado santo e conservavam durante uma semana, até o sábado seguinte, que foi o dia de ontem, chamado o sábado in albis deponendis, quando as pessoas depunham as suas vestes brancas e voltavam às roupas normais, a roupa civil normal. E o bispo abençoava aqueles neófitos, né, aqueles recém-batizados, novos cristãos, e dava-lhes uma imagenzinha de um cordeiro, lembrando de Jesus que derramou o seu sangue por nós. Muito bem, então no domingo de hoje, aqueles cristãos já voltavam às suas comunidades com as roupas normais, por isso é chamado domingo in albis depositis, já tendo deposto as suas roupas brancas. Mas uma coisa interessante, que o bispo encorajava aqueles cristãos recém-batizados a se conservarem unidos a Nosso Senhor. Nós também somos encorajados, terminados os exercícios quaresmais, a gente vai se manter naquele fervor. Normalmente na quaresma todo mundo escolhe um sacrifício, todo mundo escolhe uma penitência para fazer, alguma oração, não é? Refaz os seus propósitos, faz a sua confissão. Mas acabada a quaresma, nós não podemos esquecer de que o nosso fervor, nosso amor a Deus não pode acabar. A quaresma serve para que a gente possa se aproximar de Deus e permanecer perto de Deus e caminhar cada vez mais próximos do Senhor. Sobretudo, esse tempo agora pascal é um tempo de alegria, é um tempo em que nós temos que nos manter unidos a Nosso Senhor. A quaresma serviu para nós como que o encorajamento espiritual para que a gente possa se manter o ano todo no fervor, até a quaresma do ano que vem. Não é para a gente relaxar não. Você que fez a sua confissão sacramental, mantenha-se com a confissão em dia. Padre, o senhor sabe de uma coisa? Eu já não posso comungar. Confessei para Páscoa e agora já não posso comungar hoje. Não tem problema, meu filho, caiu? Levanta. Se você caiu, levanta. Na mesma velocidade que a gente cai, a gente tem que se levantar. O que a gente não pode é fazer as pazes com o pecado. Nós não podemos fazer do pecado um projeto de vida, porque senão nós não estamos no caminho do céu. Deus nos livre disso. Então nós temos que nos manter firmes. Se por acaso a gente sujou essa roupa que nós recebemos no batismo com o nosso pecado, logo a gente tem que se aproximar de um sacramento que Jesus criou nesse dia, no dia da Páscoa, aliás, não é? E que no evangelho de hoje a gente acabou de ouvir Jesus instituindo esse sacramento, que é o sacramento da misericórdia. Não é à toa que hoje é a festa da misericórdia. Sim, o Papa São João Paulo II, escutando uma Santa Faustina Kowalska, uma santa polonesa, que pediu, a quem Jesus apareceu, pedindo que nesse dia se instituísse uma festa, que é a festa da misericórdia, exatamente no dia em que o Evangelho nos lembra do momento em que Jesus criou para nós todos, um sacramento, que é o sacramento dos pecadores. Todos nós somos pecadores.
Se alguém diz assim: ah, padre, eu não tenho pecado, eu não preciso me confessar, aquela pessoa é a que mais precisa se confessar, porque todos nós temos muitos pecados. A Sagrada Escritura diz que o justo peca quantas vezes, crianças? Quem sabe? Peca 7 vezes por dia. A Bíblia fala que o justo, ou seja, aquela pessoa que é santa, hein? Será que nós somos santos? Então quer dizer que nós pecamos muito mais de 7 vezes. Então nós temos que nos confessar sempre. É claro que Deus pode nos perdoar sempre os pecados leves, né? Aqueles pecados que a gente comete sempre, todos os dias, cotidianos. Mas os pecados mortais, eles só são perdoados de uma maneira, daquela maneira que nosso Senhor instituiu hoje. Jesus, ele aparece pela primeira vez ao colégio dos apóstolos, os 11 que estavam lá no cenáculo, e diz uma frase. Eu pergunto para as crianças, vamos ver se as crianças prestaram atenção no evangelho da missa. Qual foi a frase que Jesus disse? Pode colar, vamos deixar a gente pegando a folhinha aí, não é? Qual foi a frase que Jesus disse para os discípulos? Ixi, eu estou muito surdo já, estou ficando velhinho. Qual foi a frase? Isso, a paz esteja convosco. Essa foi a primeira palavra de Jesus ressuscitado. Sabe por quê? Porque os apóstolos, os discípulos, estavam com medo dos judeus, mas também estavam com medo de Jesus. Sabiam disso? Sim, porque todo mundo abandonou Jesus. Todo mundo deixou Jesus sozinho, com exceção de São João. Mas até São João não acreditou na ressurreição. Sabe por quê? Porque ele foi lá no sepulcro. Uma única pessoa acreditou em Jesus, na frase de que Jesus ia ressuscitar. Qual foi essa pessoa? Vou dar uma cola para vocês. Foi aquela pessoa que estava aos pés da cruz. Nossa Senhora. Nossa Senhora foi a única que acreditou que Jesus ia ressuscitar. Única. Por quê? Porque ela não foi no sepulcro, porque ela sabia que Jesus não estava mais lá. Aliás, segundo a tradição, Jesus apareceu primeiro para Nossa Senhora, antes mesmo de Maria Madalena, não é? Então Jesus disse para os apóstolos: a paz esteja convosco. E não diz uma vez só não. Eles estavam tão amedrontados, com tanto medo, que Jesus mostra os sinais dos cravos, as chagas. Jesus ressuscitou, agora estava vivo, mas ele conservou os sinais das cicatrizes da paixão, nas mãos, nos pés e no lado, para mostrar para a gente o que a gente fez com ele quando nós pecamos. Quando nós pecamos, a gente crucifica Jesus. E Jesus quis fazer isso, mostrou as mãos, mostrou os pés e o lado, e disse: a paz esteja convosco. E aí soprou sobre os apóstolos. O sopro, o vento, na Sagrada Escritura, é símbolo do poder de Deus, do Espírito Santo, não é? E aí Jesus disse assim: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem os pecados não serão perdoados. Jesus instituiu, portanto, o sacramento do perdão, que é o sacramento da confissão. Isto é, Jesus pensou na gente. Jesus pensou em um jeito de tratar as nossas dificuldades, as nossas feridas, curar as nossas feridas num sacramento especial, que é o sacramento da cura por excelência, a confissão. O Papa Francisco diz que esse é o sacramento da misericórdia. Todas as vezes que a gente pecar, a gente precisa se lembrar da misericórdia de Deus. Não nos desesperemos, porque nosso Senhor sempre nos aguarda. Não importa o tamanho do pecado, por maior que seja o teu pecado, se você se arrepende e você se ajoelha diante de um padre, pode ser um padre bem velhinho, não importa, e você escuta do padre: meu filho, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pronto, você sai dali perdoado de todos os pecados. Quando Deus perdoa, Deus faz a coisa perfeita, Deus apaga tudo. A gente sai da confissão como se fosse no batismo, se a confissão foi bem feita. Deus não faz nada pela metade. Por isso que a gente tem que se confessar sempre. A gente não pode se confessar só na Páscoa, não. Se a gente cair, logo a gente deve fazer uma boa confissão novamente. Não vamos se esquecer disso. Mas tem gente que não acredita. Sempre tem na história um que não acredita. É uma ovelhinha negra, né? No tempo de Jesus também,
lá entre os apóstolos havia um que não acreditou que Jesus estava vivo. E aí o que aconteceu? Durante a semana, os apóstolos disseram para Tomé: Tomé, você não estava domingo aqui, né? Onde você estava? Jesus apareceu, ele está vivo, ele não está morto. E Tomé disse assim: vivo? Vocês estão ficando doidos, não está vivo coisa nenhuma. Crucificaram Jesus, eu vi, foi um arraso. Tomé estava tão para baixo, tão depressivo, que ele não acreditou não. E ele disse assim: se eu não vir as marcas da sua mão, as cicatrizes, se eu não colocar o meu dedo nas suas chagas, e se eu não enfiar a minha mão no seu lado, aquela que o soldado abriu lá na cruz, eu não vou acreditar. Passado uma semana, Tomé estava com eles, lá no cenáculo. E Jesus, eles estavam com as portas fechadas, com medo ainda. Jesus se colocou entre eles. Jesus agora não precisa mais passar pela porta como a gente, porque o corpo de Jesus está glorioso, está espiritualizado. Deus está em toda parte. E Jesus escutou o que Tomé disse. Ele não estava visivelmente lá, mas ele escutou. Deus sempre escuta o que a gente fala, até o que a gente pensa, Deus sabe. E Jesus então se aproximou de Tomé, estava todo mundo lá, Tomé também, e disse assim para Tomé: Tomé, olha aqui as minhas chagas, põe o teu dedo aqui. Você não disse que só acreditava se visse, se me visse, se tocasse? Coloca a tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas fiel. O que Tomé fez? Caiu de joelhos e fez uma profissão de fé belíssima. Disse assim: meu Senhor e meu Deus. Tomé viu o homem e acreditou em Deus. Veja, é a fé que Jesus quis ressuscitar no coração do seu apóstolo Tomé. E São Gregório Magno, um grande padre da igreja, diz assim: mais valeu a fé, a incredulidade de Tomé, do que a fé dos outros apóstolos, porque é como se a gente tocasse também lá em Jesus. E olha que Tomé enfiou o dedo dele na mão, enfiou a mão de Tomé foi enfiada do lado de Jesus, e ele acreditou porque ele tocou, ele viu. Nós temos que fazer isso também. Todos nós temos dentro da gente um pequeno Tomé, incrédulo. Nós não acreditamos muito não, até que nós damos um pouco temos um pouquinho de fé, mas a nossa fé é tão pequena, ela precisa ser aumentada. Nós vamos pedir a Jesus nessa missa que aumente em nós a fé, que tire a nossa incredulidade. Nós só vamos acreditar se nós somos humildes. Se a gente for orgulhoso, se a gente quiser explicação para tudo, nós não vamos nos encontrar com Jesus. Nós precisamos pedir a Nosso Senhor que tire do nosso coração toda falta de fé, Nós vamos pedir então nessa Santa Missa, vamos pedir a Nossa Senhora, aquela que sempre acreditou, que interceda Jesus por nós, que cure a nossa incredulidade, que a gente possa sempre buscar a Nosso Senhor, que nós possamos sempre ver Nosso Senhor através da fé, como os outros discípulos, que viram Nosso Senhor e se alegraram muito. A fé sempre nos dá muita alegria, muita paz. Se nós temos fé, nós temos paz interior. Se nós não temos fé, nós não temos paz. Estamos sempre com o coração inquieto. Vamos pedir a Jesus ressuscitado que ressuscite no nosso coração essa virtude tão importante, que é a virtude da fé, que faz a gente ver Nosso Senhor em todos os acontecimentos, no próximo, mas sobretudo aqui na Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo in unum Deum.